bailarina profissional, formada em Ciências Sociais e mestrada em Sociologia. Daí vocês me perguntam, esse programa é um programa de cinema? É um programa de cinema, porque ela também é atriz profissional. Aqui ao meu lado, no Reserva Cultural, Letícia Snar. O pessoal acha estranho essa sua formação a priori, assim, quando você fala que é formada, graduada nessa área. Você sentiu um certo, no começo, assim, preconceito em relação à sua formação? O pessoal acha estranho. E eu acho estranho o pessoal achar estranho. Porque eu acho que qualquer formação humanista, né, só incrementa e sofistica o nosso trabalho, né? Então, para mim faz total sentido eu ser formada em sociologia, né? A gente estuda a sociedade, eu estou fazendo um trabalho que está falando com as pessoas, né? Então, acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. O que eu acho que talvez pareça um pouco estranho é o fato de eu ter aprofundado, ter chegado até o mestrado. Quando eu estava indo fazer o doutorado, aconteceram coisas na minha vida pessoal que eu acabei engavetando o projeto e lá ficou, no fundo da gaveta, por enquanto. Essa formação, ela te ajuda como profissional das artes cênicas, né? Ou do audiovisual. O que você acha que acrescenta, fora essa questão da humanista? Eu acho que ajuda a sofisticar o trabalho, entender o que é que eu estou fazendo, para quem que eu estou falando, qual o público, que mensagem que é interessante de passar para as pessoas. E fora que, assim, além de atriz, eu sou artista, então eu tenho a minha companhia de teatro, já estou há 13 anos com o meu grupo, e tenho projetos meus, projetos pessoais, textos que eu quero montar, porque são coisas que eu quero dizer para as pessoas. Então eu acho que me ajuda muito nesse sentido, acho que dá um lastro mais sólido, né, mais consistente para eu poder estar pensando no mundo em que eu vivo. Eu acho que a arte tem, além da função do entretenimento, que é super nobre, eu acho que a gente tem essa possibilidade de estar pensando, né, refletindo, criticando e abrindo possibilidade da gente pensar um mundo diferente do que a gente vive, né? Acho que esse é o grande barato da arte. A sua companhia, Os Desequilibrados, você atua e produz espetáculos, né? Você pensa em fazer isso também no cinema, produzir e dirigir, ou produzir e atuar em filmes? A minha companhia, a gente tem uma característica particular que não são atores em volta de um diretor já consagrado, uma pessoa mais velha e tal, não, é uma companhia de galera. O Ivan Sugarrara, que é o diretor, é o mais novo do grupo. Somos 5 atores, Ângela Câmara, Cristina Flores, Saulo Rodrigues, José Carine e eu. E o diretor, que é o Ivan. Então, a gente teve que construir tudo juntos, sabe? Não tinha nenhuma facilidade, nenhuma porta já aberta. Ninguém é filho de ninguém, ninguém tinha contato nenhum com nada. Então, isso nos tornou produtores. Eu não gosto muito de produzir. Na verdade, eu gosto de produzir a parte de pensar o projeto, o que eu quero dizer, escolher o texto e tal. Agora, essa parte de ficar escrevendo em edital, em lei, batendo na porta, pedindo grana, não sei o quê, eu não sou muito boa nisso, eu não sei me vender direito. Então, essa parte eu faço com bastante esforço e dificuldade. Mas faz parte da profissão, né? Eu escolhi um caminho que não é muito fácil, então eu acabei me tornando produtora. Isso é muito bacana, eu acho que me deu uma autonomia como artista muito grande. Até de acreditar que eu posso realizar os projetos que eu quero fazer, independente da dificuldade deles, né? Mas eu acho que cinema, a brincadeira é bem mais complicada, né? Porque você precisa de muito mais grana, a questão da exibição também, da circulação é muito mais complicada, né? São muito poucas salas de cinema. Eu já estava lendo uma matéria que são 2.500 salas de cinema para o Brasil inteiro. Tudo bem, teatro também é pouquíssimo, mas o teatro ele já tem essa característica do efêmero e do precário nesse sentido, né? Ou você está aqui me vendo agora, ou ninguém vai ver mais, nunca mais. E o cinema não, você ainda pode reproduzir, mas ainda assim é muito difícil. E essa lógica do primeiro fim de semana tem que bombar é muito perversa, porque não dá nem tempo do boca a boca acontecer. Então, porque no teatro a gente fica 2 meses em cartaz, leva mais ou menos 1 mês para o boca a boca pegar. E aí, quando a peça deslancha, acaba a temporada. Aí você tem que correr atrás de conseguir mais grana para conseguir ir para outro teatro e tal. Não é fácil também. Mas eu sempre fico com a impressão que o cinema, a escala toda é muito maior, né? Tanto que às vezes você vê um filme com 2 atores, a lista de créditos no final, 300 pessoas, você fala, como assim? É uma estrutura muito profissional, assim. Mas eu tenho vontade, sim, eu tenho projetos, tem coisas que eu quero fazer um dia. Mas aí eu acho que eu me associaria a algum produtor que
já soubesse mais o caminho das pedras, porque eu, como produtora de cinema, seria completamente amadora. Você atuou no curta Bala Perdida, que conquistou vários prêmios nacionais e internacionais. Qual que foi o impacto desse trabalho na sua carreira? O Bala Perdida foi o primeiro curta-metragem que eu fiz numa estrutura assim mais profissional. Até então eu tinha feito alguns já naquela zoeira de faculdade, né? E foi um trabalho bastante importante para mim, porque eu contracenei ali com o Emiliano Queiroz, que é um grande artista, né? Uma figura ímpar, assim, um cara muito importante, eu acho, para nossa cultura. E aí foi muito bacana poder estar com ele, poder estar roubando, né? Porque eu acho que o artista, ele é um bom ladrão, né? Então foi bastante bacana nesse sentido, sabe? Estar com pessoas ali tão... E o Vitor Lopes, que é o diretor também, que sabia muito bem o que iria, o roteiro é dele. E é um roteiro muito simples e muito eficaz, né? É uma história fragmentada e de repente todas se cruzam, né? E aí é bacana também ver isso, que eu conhecia o Vitor de amigos, assim, em comum. E você vê o cara pegar uma ideia, escreve, vai, não sei o que, levanta e faz. Então você fala, caramba, é possível, né? E eu estava no início de carreira, né? Então é bom quando a gente vê as pessoas arregaçando as mangas e conseguindo viabilizar os próprios projetos. Acho que dá um gás, né? Uma confiança da gente acreditar que dá para fazer. E dá, é difícil. Mas não tá fácil para ninguém hoje em dia, né? Engenheiro tá complicado, advogado, médico, dentista, as profissões tradicionais, né? Então, já que tá difícil para todo mundo, vamos ser felizes e fazer o que a gente quer. Letícia, do dono do jogo, você parte para o cilada.com. Você trabalhou no seriado, junto com o Bruno Mazzeo, e aí você atuou no filme, que conquistou milhares de espectadores. Fala como que foi isso para ti. Foi um golpe de mestre, né? Porque eu tinha uma ceninha de 30 segundos, foi uma participação afetiva. Quem dirigiu o filme foi o Alvarenga, José Alvarenga, que tinha me dirigido no Minha Nada Mole Vida na Globo, que foi meu primeiro trabalho na Globo. E, enfim, o Bruno eu também já conhecia, porque eu tinha feito Ciladas quando ele estava ainda no Multishow. Então, que era um esquema totalmente de guerrilha, então o Bruno tentou convidar para o filme o máximo de pessoas que ele pôde, que também tinham participado na guerrilha. Ele foi bem bacana. E aí foi uma experiência muito engraçada, porque durava 30 segundos a minha cena e ela entrou no trailer. Então foi um golpe de mestre, porque o trailer foi super visto também, né? E era só uma ceninha rapidinha, mas foi bem divertido. Uma pessoa que falava meio assim, né? Uma namorada estranha, ex-namorada. No teatro, na televisão e também no cinema, você tem vários trabalhos ligados ao humor. Sempre falam que é mais difícil fazer a pessoa rir do que chorar. É isso mesmo? Bom, são técnicas diferentes, né? São nichos diferentes, assim. É porque eu acho que no drama, se você tem uma boa história, um contexto que envolve, vai funcionar, é mais provável que funcione. Você arruma ali um caminho de identificação com o público que te envolva na história e funciona. O humor, mesmo o texto sendo bom, eu acho que depende muito do ator. O como é muito fundamental. Não que pro drama não seja, mas é porque eu acho que existe um it ali, uma coisa do tempo de comédia que claro, existem técnicas, tem coisas que você aprende, que você estuda, então tem coisas que funcionam que você sabe que a repetição, né? Tem, enfim, várias técnicas, né? Mas eu acho que tem uma coisa de um tempo de comédia e da rapidez que a pessoa tem ou não tem. Eu não sei se dá para aprender, assim. Eu tenho essa dúvida também. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais... um pouco mais intuitiva e orgânica, que se a pessoa não tem, não vai funcionar. Eu acho. Em que momento você descobriu que tinha essa veia cômica dentro de si? Acho que desde sempre, assim. A minha família tem muito senso de humor. O pessoal trabalha mais no humor negro, mas todo mundo se sacaneia muito, tem muito esse jogo assim dentro de casa, sempre teve. E eu acho que eu tenho uma filosofia, eu sigo o Bozo, o mestre Bozo, rir, sempre rir, para viver é melhor sempre rir. Eu acho que só o humor salva. E a vida é difícil, né? A vida não é fácil, né? As coisas, muitas perdas e a gente não está preparado para elas, embora elas sejam totalmente óbvias, né, que um dia vão acontecer, mas eu acho que é rindo delas e fazendo autoironia que eu consegui sempre tocar a vida de uma maneira bacana, sabe? Então, na minha vida
pessoal, particular, eu sempre levo tudo com muito humor. E eu gosto, me sinto muito bem com isso, acho que é uma autoterapia, sei lá. No cinema, quando é lançado um filme, principalmente um filme de comédia, a impressão que se dá é que o público abraça a ideia e vai ao cinema, mas a crítica não aceita tanto. Por que você acha, ou você acha também isso? Isso é uma questão bem importante, assim, eu acho que a comédia é o irmão pobre, né? Porque ninguém leva a sério, não sei porquê. Não, mas é sério, assim, eu fiz uma peça argentina que eu traduzi do Rafael Spregelburg chamada A Estupidez, que é um texto genial, inteligentíssimo, e fui indicada ao Prêmio Shell naquele ano de melhor atriz com esse trabalho. Eram 5 atrizes indicadas, só eu com comédia. E aí eu comecei a observar, geralmente é assim, quase não tem atriz ou ator que esteja num projeto de comédia que esteja sendo indicado para prêmio. E aí você começa a ver os textos também que são indicados, normalmente não é comédia. Eu acho que no teatro, no cinema também tem muito essa resistência, acho que na literatura também, né? Eu não sei porquê, as pessoas não levam muito a sério, né? Parece que é fácil, que é porque é haha, mas eu não sei, eu acho que talvez uma explicação é porque eu acho que muitas vezes também o humor é bem maltratado. As pessoas fazem um bibibi no bobobó de quinta e aí realmente aí não dá para levar a sério. E eu acho o humor tão poderoso, eu acho que é um instrumento tão potente para você falar de questões políticas, de questões importantes, porque a pessoa abre a escuta, né, ela compra aquele... E aí você pode entrar com a informação, porque ela já te comprou, a comédia em si é carismática. Então eu acho que muitas vezes ela é desperdiçada nesse sentido. É uma pena. Você leva a crítica a sério? Depende, quando ela é elogiosa, sim. Quando me detona, não. Não, mentira. Eu acho que depende de com quem você está interlocutando. Tem determinados críticos que realmente não dá nem para considerar, né? Porque é de uma estupidez que não tem condição. Mas eu acho que tem coisas que são muito pertinentes às vezes também. Eu sempre leio, eu sempre procuro escutar. E eu gosto também, às vezes, quando as pessoas me dizem me falaram mal do tal trabalho, do seu trabalho. Porque as pessoas dificilmente vêm falar, né? E eu também falo ali para meia dúzia. Tem meia dúzia de amigos com quem eu sou sincera. Porque é difícil mesmo, né? Nem todo mundo está preparado para escutar e a gente fica muito exposto. Então, dia de estreia, nunca fale nada. Porque a pessoa está lá muito exposta e tem um tempo ali para assimilar também, dar uma protegida e tudo. Mas eu acho que é muito importante o papel da crítica, porque ele muitas vezes determina se o público vai assistir ou não. Isso para o bem e para o mal. Então, eu acho que quanto mais o trabalho do crítico for levado a sério, mais as pessoas vão se preparar para isso, vão estudar para fazer e vão sair de um plano do gostei, não gostei, é meu amigo, não é meu amigo, e vão procurar estar interlocutando com qual o contexto daquela obra, aquilo foi produzido para dialogar com o quê, quais são as referências. Acho que esse que é o papel do crítico, é explicar, abrir para o espectador as referências com quem aquela obra com as quais a obra está dialogando, e dar mais subsídios para que aquele trabalho seja compreendido e possa estar, né, enfim. Eu acho que muitas vezes a crítica fica muito nesse plano pessoal do gostei, não gostei, e isso é totalmente reducionista e subjetivo, então não acrescenta em nada, eu acho. O seu mais recente trabalho no cinema é o filme Mato Sem Cachorro, que está em cartaz ainda nos grandes cinemas aqui do país. Como surgiu o convite e como foi para você trabalhar nessa produção? Eu estava terminando a Avenida Brasil e aí me ligaram convidando. Já achei incrível ser convidada, não ter que fazer teste. Foi um divisor de águas a Avenida Brasil nesse sentido, realmente. Deu uma visibilidade, né, das pessoas conhecerem meu trabalho, que é muito bacana. Foi maravilhoso fazer o filme. O Pedro é um diretor, Pedro Amorim, muito da galera também. Mais novo que a gente também, sabe? Que a maior parte do elenco. Então, é aquela questão que eu acho muito bacana, que tem na minha companhia também. A questão do diretor ser um diretor não é uma hierarquia de poder, é uma função. Então, eu sou atriz, você é diretor, você organiza, porque essa é a sua... né? Você pede, orienta a gente e tal, mas não porque é melhor ou pior. Então, esse tipo de trabalho eu acredito muito. Porque vira sim uma parceria, vira sim uma contribuição, um diálogo mesmo, artístico, né?
Então, eu levei várias sugestões, inventei dela ser meio levemente gaga, porque ela tinha uma coisa de ser completamente bipolar. Então, quando ela está no programa da rádio, ela é grossa, agressiva, xinga os espectadores e justamente isso faz o programa ser um sucesso. Mas desliga o microfone, ela fica insegura, achando que as pessoas vão matar ela, as pessoas que ela xingou no programa, tem uma paranoia de perseguição. E aí eu tinha acabado de fazer um trabalho com 3 gagos e aí estava achando isso um universo incrível, porque o gago ele não gagueja quando ele canta, quando ele atua, mesmo que seja uma improvisação, numa entrevista, ele não vai gaguejar. Né? Tem níveis e níveis de gagueira. Mas eu estava achando isso fabuloso e o Pedro topou e fui lá para uma fono e enfim. Então é muito bom quando você pode contribuir para o trabalho, você não está ali sendo tolhida como intérprete, não, você faz isso porque... Não, foi uma coisa bem coletiva, assim. Fora que trabalhar com cachorro foi uma experiência muito louca. Os cachorros são geniais. E o elenco todo, né? Essas figuras, assim, que a gente viu a vida inteira. Sidney Magal, El Que Maravilha. Fazendo coisas que você nunca ia esperar no filme, assim, eles estão surpreendentes, né? E mesmo Kiki Dias, né? Que é super conhecido por um teatro alternativo, de vanguarda, tá ali fazendo um papel totalmente galhofado, assim. Então foi uma experiência muito bacana, foi muito divertida, é uma grande produção, também nunca tinha trabalhado numa produção desse volume assim no cinema. E foi bacana porque eu pude também acompanhar o lançamento do filme em várias capitais, então é bacana também ver como é que o público recebe, sabe? E fora que cinema é uma loucura, né? A sua boca fica do tamanho de um carro, é tipo, é uma coisa assim meio assustadora, assim. Mas foi bem bacana, eu adorei fazer e gostaria muito de fazer mais filme. Porque eu acho que o nosso cinema, ele ainda está, acho que isso está mudando, assim, mas ele estava muito preso ainda numa coisa de um drama social. Então, muito filme sobre violência, sobre favela, muito tiro. E aí ficava difícil entrar, assim, né? E eu acho que agora a gente está começando a partir mais para um drama pessoal, dramas psicológicos, dramaturgia, né? Pode ser comédia. E aí eu acho que vai ampliar muito isso para a gente poder participar mais, né? Porque senão também ficava uma coisa muito típica, os típicos brasileiros. Quando precisava de uma loura para fazer o filme, não era uma loura que nem eu, era uma loura escultural, porque era a loura. O cinema às vezes trabalha muito com estereótipo também, né? Então ficava difícil para uma loura normal fazer o filme. Então eu acho que para onde o nosso cinema está indo e com nível de qualidade profissional, a gente não deixa nada a desejar aos filmes estrangeiros. E o Mato Sem Cachorro, eu acho que é uma grande prova disso, é um grande exemplo disso. E então eu acho que a gente vai longe. Falar em vai longe, esse programa é assistido por produtores e diretores de cinema. Então diga para eles o que eles precisam fazer para contar com você no elenco de um filme. Com certeza um bom roteiro, porque o personagem não é uma questão. Eu acho que se você está ali a serviço de contar uma boa história, eu sempre tive uma visão mais holística nesse sentido. Até os meus projetos pessoais que eu fiz na minha companhia ou fora dela, eles eram sempre a peça, o que a peça diz, o que o texto diz. Claro, uma vez ou outra, não, era essa personagem, eu quero fazer essa personagem. Mas se você me perguntar, sei lá, agora não, porque os textos que eu queria fazer eu já fiz, mas até um pouco tempo atrás, quais são os seus projetos? Eu diria pelas peças, não pelos personagens. E o cinema, então, tem muito isso. Às vezes você tem uma ceninha de 3 segundos, né, pequena, e não é isso que importa. Eu acho que é a história que está sendo contada. E eu acho que a gente está com ótimos roteiristas. E aquela coisa, né? Quanto mais você faz, mais chance você tem de acertar. Então, para fazer um filme incrível, uma obra-prima, você tem que fazer 30. Né? Porque a gente vai se aprimorando e vai crescendo. Então, eu acho que a gente tem que investir na quantidade, porque aí nossa qualidade vai crescer, com certeza. E quais são os seus próximos projetos? Comecei já sexta-feira a fazer leituras e agora segunda-feira amanhã a gente começa a gravar uma nova temporada do Tudo Junto Misturado, lá na Globo, que é um programa de humor com vários comediantes e tal. O Bruno Mazeu é um dos roteiristas e atua também, e é uma galera feríssima, acho que vai ser bem bacana, estou super animada. Em janeiro eu começo um outro seriado lá na Globo também, chamado Dr. Pri, que a Glória Pires acho que vai fazer uma psicanalista, uma psicóloga e tal. E estou viajando com a minha companhia, né, com o repertório. A gente está com essa peça do Jean-Luc Lagarce, Últimos Remorsos Antes do Esquecimento, que hoje a gente faz o último dia aqui em São Paulo. E tem a Serpente também, do Nelson Rodrigues, que eu não estou no elenco.
E tem o Tarja Preta, que foi uma peça que eu fiz fora da companhia, mas também com direção do Ivan Sugarrara. Sou eu e o Érico Braz, uma adaptação de um conto da Adriana Falcão, que a gente também tá na mala, essa peça, volta e meia a gente está viajando também. E tem um filme também que está aí no prelo, que a gente ainda está entendendo se vai rodar agora já em janeiro ou mais pra frente um pouco. Tem uma outra peça também que saiu um patrocínio, mas é um projeto que eu fui convidada, não é um projeto meu, que também estamos definindo pauta. Tem bastante coisa legal aí. Você tira férias? Pois é, esse é o problema de quem gosta do que faz e faz o que gosta, porque se bobear a gente acaba que não para nunca, né? É difícil, geralmente aquela parada de Natal e Ano Novo, porque tudo para, né? Mesmo se você está em cartaz a peça para, mas é um pouco complicado isso também, porque assim, acho que a partir da Avenida Brasil começaram a aparecer convites muito bacanas. Até então eu era muito propositora dos projetos, né, junto com a minha companhia e tudo. E como eu não gosto muito de ser produtora, tem um lugar também que eu falo, ai, que bom, você só atriz um pouquinho também, não ter que produzir. E tô curtindo muito esse momento também, então, de estar só entrando no projeto dos outros, né? Claro que quando a gente entra, a gente veste a camisa e vira um projeto nosso também, mas não ter que levantar tudo do nada, né? Então, de vez em quando tem que dar uma paradinha, assim, eu fico tentando me frear. Mas a coisa de fazer novela tem uma coisa interessante, porque você fica com a agenda em função, né? Então, toda sexta-feira à noite sai o roteiro de segunda a sábado da semana seguinte. Então, se você está ali disponível e, de repente, você não grava uns dias, aí eu corro para... Tem uma casa da família na montanha, eu corro para lá, fico 3 dias vendo o matinho e já dá uma reabastecida. Letícia Isnar, o nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu queria saber de você o que o cinema te revela. O cinema acho que revela o mundo que a gente vive, assim, eu sempre penso nisso, assim, tanto nessa coisa mais macro da história que está sendo contada, quando você entra na viagem interna do personagem. Eu acho que o grande barato é esse, estar pensando o mundo que a gente vive e pensando alternativas para esse mundo. Eu acho que é um pouco, eu entendo um pouco como essa a grande função social da arte, né, de estar o tempo todo, não só espelhando, né, mostrando como é, mas principalmente questionando como é e dando possibilidades. Olha, pode não ser assim, pode não ser nada disso, pode ser completamente diferente. Isso é o que geralmente me encanta e que me faz ter vontade de ver os filmes.